Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Conectando e Lima. Desmistificando a reforma tributária. Isso daí, pessoal, estamos aqui novamente com esse guru da sabedoria, esse ancião, esse mestre, e que hoje nós estamos trazendo, Lima, novamente, aí nós estamos seguindo aí nessa trilha, né, falando aí sobre regimes, né, específicos, nós estamos tendo essas reduções, mas hoje nós estamos falando sobre um outro item que também afeta muita gente. Qual vai ser hoje o item, Lima? Transportes coletivos. Vamos ver, Lima, o que é um transporte coletivo, porque a gente usa todo dia transporte. Pessoal, fica com a gente e roda a vinheta. É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Conectando e Desmistificando, falando sobre temas relevantes e aquilo que às vezes parece ser tão simples, e quanto mais a gente fala, mais detalhe tem e mais afeta o dia a dia de quem é consumidor, você aí que é empresário, que tudo que nós falamos aqui afeta talvez o seu segmento com certeza, e você que é profissional da contabilidade, da área do direito, todos vocês aí estão nos acompanhando porque vocês atendem, né, principalmente aí o contador, ao qual nós pertencemos, atendem, né, toda essa gama de empresas e serviços e que precisam desse conhecimento. Lima, quando nós falamos desses regimes especiais específicos aqui, que tem essas reduções, eu queria que você falasse um pouco, eu acho que, de certa forma, para onde você vai começar, não tem muito o que discutir, porque, de fato, né, toda a população depende do transporte coletivo, porque sem ele nada funciona né, para o país. Então, fala um pouco para nós aí como que isso funciona para nós. Vamos lá. Vamos lá. Voltando um pouquinho na construção da reforma tributária, alguns serviços foram tratados como serviços essenciais, né? Então não caberia a legislação aplicar a alíquota cheia, né? Então, até porque o impacto seria muito grande, né? E geralmente esses serviços são subsidiados de alguma forma, seja pelo governo municipal, pelo governo estadual, enfim. Então, assim, como é um serviço essencial, o transporte coletivo ele tem algumas diferenciações que é com redução de alíquota. Então, tem algumas questões que diferenciam o transporte coletivo de uma forma ou de outra, que tem alíquotas diferenciadas. E qual é a redução que tem nisso? Então, nós temos aí algumas classificações. Então, vamos para o transporte coletivo, o busão do dia a dia aí. Então, nós temos o coletivo urbano, né, que é na região metropolitana, na cidade e tal. Esse a redução de 100%. Né? Não tem IVA. Isso aí. Agora, se ele é intermunicipal ou estadual... Ou interestadual, ele já tem um redutor de 40%, ou seja, tem uma alíquota de 60%. Então, ele é 100% a redução para zero alíquota, se ele é dentro do município, que é o transporte urbano. Se ele é já... ele troca de município e vai ou para de estado, aí já paga 60%. Paga 60% da alíquota do do IVA. Interessante. Tá? E lembrando que não dá direito a crédito com a redução, né? Dá direito a crédito, mas proporcional. Ele dá direito Dá a crédito proporcional. Dá Tem proporcional. uma empresa que paga o transporte não urbano. Então, o tributo que ele gerou, seja o zero, não dá crédito nenhum, porque a alíquota é reduzida. Não, é óbvio. Mas se ele paga a alíquota de 60%, ele transfere crédito sim. Porque a minha empresa está pagando para a equipe que vai Isso trabalhar aí. E vai gerar crédito dentro do valor que você pagou do transporte para a empresa, enfim. Tá? Muito bem. Então, só que a grande maioria é transporte municipal, então não vai ter crédito nenhum. Né? Então hoje, vamos dizer, você paga o vale transporte, 90% é municipal. Então esse não tem crédito nenhum. Agora, se eu tenho um funcionário, eu estou em São Paulo, por exemplo, e pago o vale transporte do funcionário que é de Guarulhos, esse vai ter, como ele só tem uma redução, ele vai ter o direito ao crédito desse transporte intermunicipal. Acho que aí ficou claro. E o transporte aéreo entra nisso? Entra no mesmo conceito,
de uma atividade essencial, só que ele tem uma redução, ele não é zerada. Ele tem a mesma redução do transporte intermunicipal, que se pensar bem é o mesmo conceito, só que um é por terra, outro é pelo ar, né? Então... Mas é igualmente relevante. É igualmente relevante e ele tem a redução de 40%, também gerando crédito. Então as passagens aéreas vão gerar crédito. Então as companhias aéreas aí já têm que se preparar também, né? Pô, caramba, então nós estamos aqui, o transporte coletivo urbano, nós temos o transporte municipal e intermunicipal, temos o transporte aéreo, e quando eu chego lá no hotel e peço um Uber, como é que fica o motorista do Uber? Então, o aplicativo, ele não está tratado. É Uber, quando eu falo Uber, todos são de aplicativo. Todo aplicativo, é que nem falar Bombril para palha de aço, né? Você então, acaba assim, generalizando. Se você analisar o conceito do que não está tratado na exceção, ou que é o serviço diferenciado ou especial, ele é alíquota cheia. Então, como ele não foi tratado pontualmente, não está tratado como exceção, alíquota cheia. Que incrível. Isso também vale para os táxis, porque também não teve tratamento especial, não. O táxi tem tratamento especial na aquisição do carro. A redução do tributo lá. Tem a redução, né? Continua tendo, mas na operação, né? No dia a dia, na cobrança da tarifa do táxi ou do aplicativo, não tem qualquer tratamento diferenciado ou é a alíquota cheia. Eu andei lendo algumas coisas que ainda está gerando uma controvérsia ao táxi. Talvez ainda tenha alguma novidade, mas pode ser que não, né? Então, mas aí eu entendo, aí é uma opinião pessoal, que tem que ter o mesmo conceito tanto para o táxi como para o aplicativo, que são atividades similares, né? São similares, mas um tem uma concessão do governo para poder exercer, que é o táxi, e o outro é um prestador de serviço comum. Mas vamos lembrar, a natureza do serviço é igual. Lembrando lá da natureza do serviço dos outros episódios, tributária. A natureza do serviço, a natureza tributária desse serviço é o mesmo. É prestar serviço para o usuário, né? Então, é o mesmo conceito. Essa é o conceito da tributação do IVA, natureza do serviço, ou da prestação de serviço ou da comercialização. Portanto, o conceito é o mesmo, a tributação tem que ser a mesma, sob o meu ponto de vista, mas eu acho que, de forma geral, é isso. Pessoal, acho que todos aí que estão acompanhando, ainda mais as pessoas que trabalham com Uber, né, ou trabalham aí que são os taxistas, é interessante dar uma olhada nesses detalhes, porque vocês também têm, eles têm também os seus representantes. Eu acho que é uma questão que já está tratado, né? A Lei Complementar de 214 já está aí, mas é algo que você tem que discutir, porque quando a gente fala de transporte, o transporte ele é mais amplo do que parece, né? Você tem até o intermunicipal, você tem que tem aqui o urbano, né? Dentro do município, o interestadual, o transporte aéreo, temos o Uber, temos o táxi. Não falamos Uber, do metrô, né? Me perdoa quando eu falo Uber, né? Porque é o transporte por aplicativo. Daqui a pouco os demais aplicativos vão querer processar o canal. Nós temos os transportes por aplicativo e o transporte, né, o táxi. Agora, e o metrô, Lima, que você que você lembrou? Então, aí eu vejo o seguinte, aqui em São Paulo é bem claro isso, né? O metrô, ele só circula dentro do município de São Paulo, vale certo? O trem também, né? Metrô, trem. Não, o trem é intermunicipal. O trem, ele geralmente vai de São Paulo para Osasco, de São Paulo para Jundiaí. Ele tem conexões intermunicipais. Então, ele tem o IVA com alíquota reduzida. O metrô, ele é só municipal. Você rodou dentro, é o princípio. Então, é alíquota zero. Incrível. Então, assim, é o mesmo meio de transporte, só que com conceituações diferentes. Minha cabeça já está ficando... Só você trouxe esse tema de falar sobre os regimes específicos, eu já estou ficando pirado, porque parece ser tão simples. Tem uma redução de 40%, mas quando você vai ver os detalhes, tanto detalhe, é tanta, né, coisa. Grande parte, apesar do conceito aplicado na Lei Complementar 214, tem muitas questões legislativas a serem definidas. Então, algumas questões podem mudar, ou dúvidas que ainda temos, né,
ainda podem ser solucionadas com a própria legislação que vai ser construída, que está sendo construída. Então, nem tudo está definido ainda, por isso que a gente vira e mexe, traz temas que já foram discutidos e cada vez com mais profundidade, né? Isso impacta também sei lá, nos contratos que as empresas têm, em que no contrato tem equipe que tem que executar o serviço em algum local. Isso envolve transporte, isso envolve a locomoção, né, interestadual, interna, etc. e tal. Você, quando fala em planilha, quando fala, desculpa, calculadora, né, não é mais planilha, agora nós está numa tecnologia muito mais avançada. Quando você fala de calculadora que tem que rever a reforma tributária, as pessoas entendem que é unicamente o que eu tributo, eu tiro uma nota, quanto que eu vou pagar. Não, gente. Quando nós falamos de calculadora, estamos falando de você rever toda a operação. Se você for fazer o custo de uma operação que tem equipe que se locomove, você tem desde o transporte, hotel, tem tudo que nós estamos tratando aqui alimentação, tudo que nós estamos tratando aqui nos nossos programas sobre regime específico, entra no seu cálculo de custo, no seu planejamento. E o contrato que você já fechou e que você vai ter que prestar o serviço, no meio do caminho vai mudar a regra. De repente, é importante, né, Lima, que todos se atentem a esses detalhes até para rever esses contratos. Isso é natural. Acho que todos os contratos, em todas as atividades, vão ter que ser revistos, analisados, ver o custo. Tem que tirar o tributo atual, os tributos atuais, né? Não simplesmente aplicar a alíquota no valor de venda de hoje, que isso muita gente está pensando em já aplicar e ter um benefício, enfim. De fato, tem que rever os custos, analisar tudo isso para que seja competitivo e continue no mercado oferecendo um serviço de qualidade ou um produto de qualidade. Isso aí, Lima. Vamos, então, agradecer aquelas pessoas maravilhosas que nos ajudam a estar aqui falando com essas outras pessoas maravilhosas. Vamos lá, agradecer a nossa amiga e parceira Nanodata, o pessoal lá que está com um produto interessante. Hoje oferece busca de XML e também agora com uma nova plataforma, a Nanotex, com a calculadora para a reforma tributária, em que a Hort, nossa outra patrocinadora, e a nossa empresa firmou uma parceria e estamos desenvolvendo aí questões para grandes empresas, consultoria na reforma tributária, com uma calculadora espetacular. É isso aí, pessoal. E também aqui soluções inteligentes para a área contábil financeira, que é o nosso apoiador aí desde o primeiro programa. Lima, é isso, nós estamos aí com o time de primeira. Deixo a vocês aí um convite. Você quer contratar o Conectando e Desmistificando para a sua empresa, para o seu evento? Nós já estamos aí em vários, né, Lima? Já temos aí uma agenda que estamos trabalhando para atender, mas se precisar da gente, faça contato conosco. É verdade, está sendo muito legal. Está sendo muito legal essa questão dos convites que estão surgindo aí para a gente fazer o podcast ou de forma de palestra, enfim. Em alguns locais, acho que está sendo bastante produtivo. Na verdade, é o fruto do que a gente está colhendo pelo esse produto que a gente criou aí. Muito legal, e as pessoas estão precisando ser provocadas, ser incentivadas a estudar a reforma tributária, porque vai ter um impacto muito grande na sociedade de forma geral e nas empresas de forma específica. E a gente tem tentado levar tudo de uma forma muito leve e divertida, por mais divertido que não seja, mas a gente tem tentado levar de uma forma leve. É isso aí, pessoal. É isso aí, abraço. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, segue a gente nas redes sociais, seja no TikTok, no Instagram. É muito legal ver que está crescendo, as nossas redes estão crescendo. Tem que agradecer. E aí temos que agradecer a você, mas também que você multiplique aí com seus amigos, colegas, divulgue para a gente e mande suas críticas e sugestões para que a gente construa novos programas aí que mais adapte a você e que responda às suas questões. Valeu? Abraço, pessoal. Valeu. Obrigado. Abraço.